Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a Campo Digital. Eu quero apresentar para vocês agora como que funciona a nossa planilha do comparativo de custo das fontes de adubação, considerando o NPK, tá bom? Tem aqui uma tabelinha para consulta das fontes disponíveis, das fontes mais comuns disponíveis no Brasil, ok? E aqui o que está em azul é tudo que essa fonte tem. Então eu tenho aqui, além do NPK, tem cálcio e enxofre, porque essas fontes também têm concentração desses nutrientes. Você pode ver que o super simples, além de fósforo, ele tem também cálcio e enxofre, super triplo também. O MAP tem aqui, além de fósforo, tem nitrogênio. O sulfato de amônio tem também enxofre. E por aí vai, aqui para você consultar essa tabelinha que mais na frente vai precisar. Tá? Vou tentar mostrar ela aqui no exemplo para você também. Então vamos aqui num exemplo bem prático. Vamos colocar aqui um valor de 120 kg de nitrogênio, vamos colocar 60 de fósforo e 80 de potássio. Só para vocês verem aqui, ó, já mudou, tá, os valores aqui para a gente observar. O que significa o que está branco, o que está azul claro, o que está azul escuro? O que está azul mais escuro é onde o meu custo por hectare é menor. Ok? A gente pode observar às vezes que no valor de mercado aqui da tonelada do esterco bovino, ele é mais barato, a gente consegue ver isso sem precisar calcular. Só que muitas vezes a gente vê que o esterco bovino é 150 pila a tonelada, então ele vai ser mais barato. Né? Tem gente que só bate o olho nesse valor e acaba cegando para outras informações que dói no bolso depois. Que a gente pode ver aqui, ó, que o valor da tonelada da ureia tá em 3.500. Quando eu fiz essa tabela aqui, tava em 3.500, talvez esteja até mais agora, tá? Tem que consultar ali. Dependendo de quando você vai ver esse vídeo, pode ser que esteja mais, menos, né? Então, considerando aqui esse valor de mercado 3.500, a ureia dá pra ver que é um preço muito diferente do esterco bovino. Só que quando a gente vê aqui, ó, ela tá em apenas R$33 de custo por hectare de diferença do esterco bovino. Você acha mesmo que compensa eu aplicar 6 toneladas, 6.000 quilos de esterco bovino, sendo que eu posso aplicar 267 quilos de ureia? Não, né? Então, se essa diferença aqui não é muito gritante, não compensa, às vezes, eu aplicar uma certa dosagem muito alta de um produto para poder suprir a minha necessidade, sendo que eu posso aplicar uma dosagem muito menor de outra fonte, que também vai ser útil, que também vai suprir a minha necessidade e vai ter um custo muito semelhante. Mas não é só isso, tá? Tem aqui o exemplo para todas as outras fontes, tá? Aqui, ó, no exemplo do fósforo, a gente pode observar aqui que o super triplo ele tá mais barato. Só que outras coisas que a gente tem que analisar também é quanto que eu vou ter que aplicar de super triplo? 130, contra aqui o segundo mais barato, 115 de MAP. O que eu posso analisar aqui? Que o super triplo, dá para usar essa tabela aqui agora, ó, super triplo ele tem fósforo, ele tem cálcio, ele tem enxofre. O MAP, ele tem nitrogênio e ele tem fósforo. Então, se eu usar o MAP, pode ser que eu reduza um pouco o uso do nitrogênio, que também é uma fonte cara. Só que se eu uso o super triplo, eu tenho fósforo, mas eu tenho cálcio e enxofre. Então, se eu não fiz uma calagem que está me fornecendo cálcio, ou se eu não fiz uma gessagem que me fornece cálcio e enxofre, pode ser que o super triplo seja mais interessante nesse caso. Então, você conseguindo observar estes parâmetros aqui, essas diferenças, é muito importante e faz toda a diferença no cálculo final da sua adubação. Aqui para o potássio, mesma coisa, a gente pode observar aqui que a fonte mais barata é o cloreto, só que o cloreto ele acidifica bastante o nosso solo, né? Então, se a gente já tem um solo com tendência a ser ácido, talvez seja mais interessante a gente aplicar uma outra fonte, não o cloreto, mesmo ela sendo mais barato a longo prazo, né? E o cloreto tem aqui apenas cloreto de potássio, tem apenas potássio.
E já o nitrato, que é a minha segunda fonte mais barata, ele fornece aqui também nitrogênio e potássio. Aí vai da sua realidade, da sua necessidade. Se você tem alguma dúvida aqui nessa tomada de decisão, alguma dúvida técnica de, por exemplo, estou pensando em aplicar cloreto ou nitrato, mas ainda estou na dúvida. Talvez você não saiba aí que o cloreto acidifica o seu solo. Você pode entrar em contato aqui com o suporte da Campo Digital e falar qual que é a sua dúvida nesse momento de tomada de decisão, que a nossa equipe aí de técnicos, de agrônomos, vai te ajudar a tomar a melhor decisão para o seu caso, tá bom? E só para falar para vocês aqui bem rapidinho, esse valor de mercado aqui eu coloquei de acordo com a minha região, tá? De acordo com o momento que a gente está agora. Então, você pode alterar esses valores aqui a qualquer momento, tá bom? Sempre fica disponível para você alterar. Vamos supor que a ureia esteja 3.800 aí na sua região, você pode alterar aqui, tá bom? E aqui também na concentração. Às vezes você está trabalhando com uma ureia que tem 44 ou com uma que tem 46. Você fica livre também para mexer todo esse sistema aqui, tá bom? Essas aqui são as concentrações e os valores que está girando na região no momento. Vamos aqui agora para a nossa segunda aba, que é de formulado. Eu coloquei aqui um exemplo de uma necessidade de 20 kg de nitrogênio, 80 de fósforo e 40 kg de potássio por hectare. Vamos supor que sua necessidade seja essa. Você colocou o valor aqui, ó. Vou deixar em branco para colocar. Opa. Você colocou o valor aqui, ele já vai deixar verde só o formulado que vai suprir essa sua necessidade. Nesse caso aqui, dois formulados, né? O 4.14.8, o 4.16.8 e o 8.28.16. Os dois vão suprir, tá? Do 4.14.8 eu precisaria aplicar 500 kg por hectare. Já do 8.28.16 eu precisaria aplicar o maior aqui, ó, 286, para poder suprir todas as minhas necessidades, ok? Aí, como que eu vou tomar essa decisão? Vou ver qual formulado que é mais barato, mas também não só mais barato, o que eu vou precisar aplicar menos, né? Porque a gente vê que, ó, que eu preciso do 4.16.8, eu preciso aplicar praticamente o dobro do 8.28.16. E como que tá aqui? Esse aqui é o valor da minha região, tá? E esse aqui é o custo por hectare. Então, se eu for aplicar um 4.16.8, eu vou gastar 1.390 por hectare. E se eu for aplicar um 8.28.16, eu vou gastar 893. Tá nítido aqui que o 8.28.16 vai ser melhor nesse caso, né? Não apenas pelo custo por hectare ser mais baixo, mas também por eu precisar aplicar uma quantidade menor. Eu vou precisar parcelar menos essa adubação, talvez nem precisa parcelar, né? Dependendo do que a gente tá trabalhando ali. E eu vou economizar. Agora, se fosse um cenário diferente, se fosse o contrário, se o 4.16.8 fosse mais barato e o 8.28.16 fosse mais caro, talvez mesmo assim, dependendo da diferença de preço que meu bolso aguenta, em que eu tô trabalhando, se vai funcionar, se vai ser viável pra mim, eu poderia daí escolher, mesmo assim, aplicar uma fonte mais cara, um formulado mais caro, só que aplicar menos, porque o meu custo de operação iria diminuir. Ok? Isso pode ser, às vezes, um pouco complicado de entender, mas a qualquer momento, gente, o suporte está disponível para qualquer tipo de dúvida que vocês tenham, não apenas sobre a planilha, tá? Alguma dúvida de adubação, vocês podem entrar em contato, que a gente vai estar disposto a te atender, tirar todas as suas dúvidas com todo o Brasil, beleza? Vamos tentar aqui um outro exemplo. Vamos colocar aqui 120, 40, 40. Ó, se eu precisar de 120 kg de nitrogênio, 40 de fósforo, 40 de potássio, ele já me dá aqui o 30, 10, 10. Tem aqui na região também. Lembrando, gente, que todos esses preços aqui eu coloquei, tá? Você pode preencher isso aqui de acordo com a sua região. Se na sua região não tem um 20, mas tem outro, você coloca aqui, cada célula você vai colocar a porcentagem, tá? O nitrogênio, o potássio, o fósforo e o potássio, e vai colocar o preço da tonelada, pra você ter esse dimensionamento pra sua região, tá? Isso aqui já tá nos valores da minha região. Lembrando aqui que a gente tá no norte do Paraná, ok? Então, aqui, na minha realidade, ele me puxou aqui o 30, 10, 10. Tá 3.040 tonelada, eu precisaria aplicar 400 quilos por hectare, e o meu custo por hectare seria de 1.216, tá bom? Vai ter momento, deixa eu tentar aqui, ó, aqui um 80, 40, 40, ele já puxou outros, vai ter momentos que você vai colocar algum valor aqui, e não vai aparecer nenhum, ó, 150 kg de nitrogênio, 20 de fósforo, 20 de potássio, ele não indicou nenhum formulado desses que eu tenho disponível aqui, nenhum vai suprir essa necessidade perfeitamente naquela margem que eu falei de 50 kg de diferença. Então, quer dizer que seria melhor eu aplicar separado aqui, consultar essas fontes aqui e aplicar separado. Ou então, eu posso também aplicar uma quantidade um pouco maior, eu posso observar aqui no olho, tá, e ver o que tem menos diferença, vamos ver aqui junto. Ó, talvez esse aqui, ó, 500, 200, 400. Eu poderia aplicar 500 kg do 30, 10, 10. Iria passar bastante o meu fósforo, iria passar um pouquinho o potássio, tá? Mas aí vai de quem te ajuda a tomar decisão. Pode ser a gente também, se você quiser, tiver com essa dúvida, falar, olha, minha planilha aqui, eu tô trabalhando com tal cultura, aqui na planilha mostrou pra mim que o ideal não mostrou nenhum formulado ideal, mas eu tô com essa necessidade aqui. O que mais se aproxima é esse aqui. Você acha que seria interessante? A gente vai avaliar, tá bom? Obrigada por assistir até aqui. Se você ficou com alguma dúvida, pode consultar o suporte a qualquer momento, tá bom? E eu espero que esse material te ajude de todo o meu coração, que ele te ajude aí a desenvolver os seus trabalhos e uma boa safra pra todos nós. Abraço!